Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em uma das frases mais enigmáticas e, ao mesmo tempo, mais reveladoras da história, que são as palavras de Jesus a Pilatos sobre o seu reino. Que tipo de realeza era essa que não pertencia a este mundo? Vamos tentar entender esse conceito. Bom, tudo começa aqui. É com essa frase que a gente tem a chave de tudo. Jesus, ali, diante do poder de Roma, do poder temporal, define a autoridade dele de uma forma completamente nova. Isso não é ele negando que é um rei, mas sim redefinindo o que é ser rei. E é isso que vamos explorar. Para a gente conseguir entender o que é um reino não terreno, a gente precisa pensar em um outro tipo de poder, a realeza moral. É uma forma de reinar que não tem nada a ver com exércitos, coroas ou fronteiras. A diferença entre as duas é total. A realeza da terra se baseia no poder do momento, né? É algo temporário, que a gente sabe que uma hora acaba. Já a realeza moral, essa nasce do mérito, da genialidade, da influência de uma pessoa. Ela não morre. É só a gente pensar nos grandes filósofos, nos artistas, nos cientistas. Eles continuam sendo reis nas suas áreas muito tempo depois de terem partido. É nesse sentido que a realeza de Jesus é apresentada, uma influência que o tempo não apaga. Então, a pergunta que fica é: o que é que sustenta um poder que nem a morte consegue destruir? Se o reino não é deste mundo, qual é a sua base, a sua fundação? A resposta para isso nos leva direto para o pilar de todo o ensinamento dele. E essa fundação é justamente a certeza da vida futura. Sem essa ideia, vamos combinar que muitos dos ensinamentos morais de Jesus poderiam soar um pouco impraticáveis, né? Diante dos problemas imediatos da nossa vida. A vida futura, aqui, não é tratada como uma simples esperança, sabe? Mas como centro de tudo. É o que dá sentido para as dificuldades, para as injustiças que a gente vê por aí. É a promessa de que a vida não acaba no túmulo e que a verdadeira justiça acontece numa escala muito, muito maior. E é nesse ponto que uma outra perspectiva, a do Espiritismo, tenta dar um passo além. A proposta é justamente tirar a vida futura do campo da fé da hipótese e transformá-la em uma realidade que pode ser observada, descrita por quem já fez essa passagem. O objetivo é dar uma certeza que possa, de fato, mudar a forma como a gente vive o presente. E aqui a gente chega no ponto mais importante. Ok, se a vida continua, como é que isso mexe com as nossas decisões, com as nossas dores, com as nossas ambições? Hoje, a mudança é radical e tudo se resume a uma coisa: o nosso ponto de vista. Para a gente entender essa transformação, vamos usar uma analogia bem interessante. Pensa que a vida pode ser vista de dois lugares completamente diferentes. Primeiro, a visão terrena. É como se a gente estivesse no meio de uma cidade gigante. Os prédios são enormes, o trânsito é um caos, as pessoas importantes parecem gigantes inalcançáveis. Nessa visão, um sonho que não deu certo ou uma ofensa que a gente sofreu pode parecer o fim do mundo. Tudo ganha uma proporção imensa. E este quadro aqui deixa essa comparação bem clara. Aquilo que, do ponto de vista terreno, é um tormento sem fim, do ponto de vista espiritual vira um incidente passageiro. As nossas ambições por poder, por bens, que parecem tão reais, são vistas como meras sombras. E a morte? A morte deixa de ser a porta para o nada e passa a ser vista como a porta para a libertação, a volta para casa. Agora, a visão espiritual. É como subir no topo de uma montanha e olhar aquela mesma cidade lá de cima. De repente, os prédios, as pessoas, os problemas, tudo parece pequeno, parte de um cenário muito maior. A vida aqui na Terra se torna o que ela realmente é, uma passagem bem breve. Essa perspectiva não é que ela elimina os problemas, mas ela diminui, e muito, o poder que eles têm sobre a gente. E para que tudo isso fique ainda mais concreto, a fonte que estamos analisando traz um testemunho. E que testemunho! Uma lição sobre a verdadeira realeza, vinda de alguém que conheceu o poder terreno no seu auge. Essas são as palavras atribuídas ao espírito de uma rainha da França. É uma confissão de uma força imensa. Todo o poder, toda a pompa, toda a nobreza que ela teve na terra não serviram de nada no momento em que ela mais precisou. Nada. Absolutamente nada. A desilusão dela foi completa. A coroa não foi com ela. O status de rainha não garantiu nenhuma recepção especial. Pelo contrário, ela descreve como foi humilhante ver pessoas que ela desprezava por não terem o sangue nobre numa posição muito acima da dela. Foi aí que ela entendeu o vazio das honras aqui da terra. E o que ela aprendeu com isso?
que os critérios para entrar no reino dos céus são exatamente o contrário dos valores da realeza da terra. Não se pergunta qual título a pessoa teve, mas sim o bem que ela fez. Abnegação, humildade, caridade, benevolência, essas são as moedas que têm valor, as verdadeiras joias da coroa. E assim a gente volta ao nosso ponto de partida. A frase "meu reino não é deste mundo" é no fundo um convite para uma mudança radical de perspectiva. Um convite para a gente olhar nossa vida não do meio da cidade, mas lá do topo da montanha. E fica a reflexão. E se os nossos maiores problemas de hoje forem apenas incidentes de curta duração numa jornada que é infinitamente mais longa e significativa? Obrigado por acompanhar esta análise.